Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, Davi perguntou. Quem que perguntou, irmãos? Davi. E a pergunta foi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Com quem que era a amizade dele? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. O que o homem era, irmãos? Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Onde que o homem estava, irmãos? Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, o neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo. Me perdi, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá alguns dias em minha mesa. Comerá quando, irmão? Sempre. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? O que ele se considerava, irmãos? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Comerá quando, irmãos? Sempre. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado, o que ele era, irmão? Aleijado. Dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre na mesa do rei. Feche a sua Bíblia, me dê aí alguns minutos da sua atenção. Como sempre, a promessa é que vou ser objetivo e rápido para que você possa ir para casa e comer aquela macarronada que você já deixou lá encaminhado, preparando, ou aquela picanha, aquela que você vai fazer lá, sei lá o que você vai fazer, né? Alguns vão para o restaurante, não importa, vai dar tempo para você fazer tudo isso. Meu amado e meu querido irmão, este texto mostra o que foi uma experiência vivida por este homem chamado Mefibosete, que com certeza na sequência da mensagem haverá uma grande possibilidade de eu errar o nome dele. Mas vamos lá, Mefibosete. Ele que era filho de Jonatas, neto do rei Saul, e que tinha ficado aleijado em função de uma queda. Sua ama, sua cuidadora, o deixou cair
durante uma fuga. Isso aconteceu nos momentos de conflito que antecederam a conquista de Davi ao trono de Israel. Sempre que eu prego, eu tenho a expectativa de que você chegue na sua casa e leia a história, e leia o texto, para que você tenha uma maior clareza da mensagem. E o que vemos foi que Davi, ele se estabeleceu como rei, e ele se torna um instrumento de Deus para a restauração deste homem. De novo, se torna um instrumento de Deus para a restauração deste homem, que até então estava condenado a viver não só no esquecimento, como também na miséria. Isso, contudo, ter sido neto de um rei e filho de um homem que ocupou um papel importante na história daquela nação. Meu amado e meu querido irmão, o histórico de Mefibosete, os acontecimentos de sua vida determinavam que ele terminaria seus dias no esquecimento e na miséria. Quero crer que você concorda comigo, porque veja, a situação na qual ele foi inserido, dizia que certamente a sua vida terminaria no esquecimento e na miséria. Mas a atuação de Deus na vida dele, através de Davi, mostrou que, por mais força que haja em eventos negativos na vida de uma pessoa, quem define o destino de alguém é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu vou repetir para você levantar a mão e dizer amém. O que nós vemos aí, na história dele, é que por mais força que haja em eventos negativos de uma pessoa, quem tem o poder para definir o destino de alguém é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Quem define o destino é Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Deixe que Deus defina o seu destino. O que eu vou falar nesta manhã, irmãos? Nossa, o que eu vou falar nesta manhã, irmãos? Deixe que Deus defina o seu destino. Escute, em primeiro lugar, deixe que Deus defina o seu destino e não uma fatalidade. Meus amados e meus queridos irmãos, este homem chamado Mefibosete foi vítima de uma fatalidade. Conforme mencionei, escute, ele não teve culpa por ter se tornado uma pessoa com uma deficiência física. Quando você lê a história toda, você vai ver que foi um acidente. Alguém cheio de boas intenções, acidentalmente o deixou cair. Escute, estamos falando de uma criança com apenas 5 anos de idade. Não houve culpado por aquela queda. Não foi algo premeditado. A moça ama que o carregava, não disse eu vou carregá-lo e vou deixar cair e aí ele vai ficar deficiente. Não, escute, não teve premeditação. Não foi uma escolha. Ele não escolheu 5 aninhos de idade no colo de alguém e aí caiu e deu naquilo que deu. Ele não escolheu. Sabe por quê, irmãos? Porque fatalidades acontecem. Acidentes e incidentes fazem parte da vida do ser humano. Eu gosto de pensar, e você já me ouviu pregar aqui várias vezes, que grande parte das coisas que nos acontecem são fruto das nossas escolhas.
Uma porcentagem grande daquilo que acontece conosco, acontece com você. Escute, são frutos das nossas e das tuas escolhas. Eu vejo, já preguei aqui mais de uma vez sobre isso, já escrevi sobre isso. É que, escute, você vê gente reclamando às vezes, né, de algumas coisas negativas na sua vida, e aí ela reclama, mas não reconhece que aquilo é resultado de uma escolha. Então, se existe uma coisa que eu prego aqui, que eu ensino aqui na igreja, é exatamente isso, sobre o resultado das nossas escolhas. No entanto, tem muitas coisas, as quais não temos explicações e tampouco participação. Agora, preste atenção. Para aquilo que é resultado das nossas escolhas, que deve haver? Deve haver, simples, arrependimento, mudança de atitude. Mas para aquelas coisas que não são fruto das nossas escolhas, que conforme mencionei, aconteceram, não teve tua participação, sabe o que tem que ter, irmão? Tem que haver a confiança que o teu destino está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, é Ele que define, não os acontecimentos negativos. É Ele que define o nosso destino e não as tragédias que por vezes podem acontecer na nossa vida. É Ele que define o nosso destino e não os acidentes de percurso. É Ele que define o nosso destino e não são as desilusões, as decepções pelas quais, por vezes, nós somos vítimas durante a nossa caminhada. É Ele que define o nosso destino e não são as perdas inexplicáveis que se deram em nossa caminhada. É Ele que define o nosso destino e não o prejuízo, às vezes, causado por outras pessoas durante a nossa vida. Eu sei que estou pregando nesta manhã, ia falar noite novamente, nesta manhã, para pessoas que, quem sabe, durante a sua caminhada, sofreram alguma coisa inexplicável. Você fala, não foi culpa minha, eu não fiz nada, eu não escolhi isso que aconteceu de negativo na minha vida. Meu amado e meu querido irmão, escute com atenção. Ainda que tenha havido acontecimentos negativos na sua vida, ainda que você tenha passado por situações as quais você não possa explicar e que não teve a tua participação, não permita que isso seja um fator de definição do teu destino, porque o teu destino não é definido por nada e por ninguém. O teu destino é definido pelo Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Levante a tua mão e diga glória a Jesus. Ficou complicado agora, né? Levante a tua mão e você aplaude, mas se você vai aplaudir agora, aplauda forte que é para o Senhor Jesus. Então, meu amado, meu querido irmão, escute, de novo, pode ser que de repente você possa aí ter passado por situações. Eu gostaria de dizer para você que nunca vai acontecer nada de negativo. Seria bom se a gente pudesse afirmar isso, mas escute, vai acontecer. Tem coisas que você passa de negativo que foi você que escolheu, é resultado daquilo que você escolheu. Mas tem coisa que eu e você não podemos explicar e vão acontecer. Agora, escute isso, meu amado, meu querido irmão, o nosso destino não deve ser definido por alguma coisa errada que aconteceu conosco. Porque nós temos vida entregue a Cristo. E quem tem vida entregue a Cristo, escute, tenha tranquilidade de saber que não é algo ruim que vai definir o teu destino. Quem entendeu, diga eu entendi. E aí você pode colocar na tua lista uma série de coisas. Você pode colocar uma falência. Eu era um homem de negócio e bem-sucedido e fali. E aí, meu irmão, não é isso que vai definir o teu destino. Ainda que nós não pregamos nessa igreja a favor do divórcio, mas ele pode acontecer, claro que pode.
E aconteceu, e aí você vai se entregar a isso, e vai se entregar à amargura, e deixar que isso vai nortear a tua vida. Não, meu amado, meu querido irmão, pode haver uma perda, algum ente querido, alguém que se foi, você chorou, e você se entristeceu, escute, estamos sujeitos. Mas o que é importante, baseado na experiência deste homem, é saber que quem define o nosso destino é Ele, e Ele tem o melhor para nós, ainda que haja coisas negativas. Quem entendeu, levanta a sua mão, diga: eu entendi. Deixe que Deus defina o seu destino e não um lugar indevido onde você possa ter sido colocado. Vou repetir pela importância. Você continua acordado, levanta a mão, diga: eu estou, diga. Então eu continuo. Deixe que Deus defina o seu destino, repetindo aí, e não um lugar indevido onde você possa ter sido colocado. Meus irmãos, este homem aí, chamado Mefibosete, foi levado para um lugar chamado Lodebar. Como que era o nome do lugar? Como que era o nome do lugar? O significado do nome dessa cidade é lugar sem pasto. Ainda que haja divergência entre os estudiosos bíblicos sobre este lugar, e nós estamos aqui diante de alguém que estuda, há divergências relacionadas a isso, e eu li alguns comentaristas, mas escute, tudo indica ser um lugar desprovido de recursos naturais, de água e de pastagem para os rebanhos. Pode haver divergências relacionadas ao local, a essa cidade, mas o que nós sabemos com certeza é que não pode haver divergência, é que este foi o lugar que o neto de um rei foi parar numa fuga. Vou repetir, ainda que haja divergência relacionada aí à cidade, se ela era seca, se ela era pobre, se não era, ninguém pode negar que neste lugar estava um homem que era neto de um rei escondido. Este foi o lugar em que um homem que estava na linha de sucessão de um reinado estava esquecido. Este foi o lugar em que um homem que tinha tido um pai lutador, um pai guerreiro, estava vivendo num anonimato forçado. Lodebar, lá estava um homem que tinha tido um pai exemplar, que tinha tido uma boa referência dentro de casa. A questão não é só estar fora do lugar geograficamente falando, mas a questão era estar fora do lugar que lhe era devido. Preste atenção, meu querido irmão. O seu lugar era no palácio. O seu lugar era comendo na mesa do rei. O seu lugar era estar baixo a proteção e sendo sustentado por aquele que ocupava o trono naquele momento. E conforme sabemos, e você viu no texto, ele retornou ao lugar que lhe era devido. Diga graças a Deus. Porque Lodebar não era o seu lugar definitivo. Agora preste atenção, meu amado, meu querido irmão, de repente esta palavra é para você nesta manhã. Nem sempre podemos evitar Lodebar, ou nem sempre Lodebar é inevitável, mas Lodebar não é o nosso lugar de permanência. Ou seja, ainda que por vezes você possa passar por momentos desconfortáveis, ainda que por vezes você esteja em situações as quais você não gostaria de estar, ainda que por vezes você possa ser levado contra a sua vontade
a lugares aonde você não gostaria de ir. Escute, este lugar não é o lugar definitivo para você passar a tua vida toda. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você teria levantado a sua mão e dito graças a Deus, e por isso eu vou repetir. Ainda que por vezes você possa passar por momentos desconfortáveis. Tem ou não tem, irmãos? Nossa, só parece que é só eu que passo por momentos desconfortáveis. Tem ou não tem, irmãos? Ainda que por vezes você esteja em situações as quais não gostaria de estar. Acontece com você? Então você não é de outro planeta. Ainda que por vezes você possa ser levado contra a sua vontade a lugares onde você não queria estar. Este lugar não é o lugar que Deus tem para você de forma definitiva. Nossa, o frio atacou a tua convicção mesmo. Meu amado, meu querido irmão, eu não sei para todas as pessoas para quem eu prego. Algumas eu conheço de perto, convivo, mas tem tanta gente que eu não sei. E pode ser que nesta manhã eu esteja ministrando para alguém que foi conduzido para um lugar onde você não queria estar. Estão novamente falando de situações, de momentos, de crises, de lugares em que você às vezes está e você não está, não é o que você gostaria para a sua vida. Escute, a comitiva do rei Davi, o texto diz que eles foram lá bater na porta na casa de Maquir. Era o homem que hospedava este Mefibosete. E a ideia era tirar ele de lá. Pense comigo um pouquinho, vamos aí viver um pouquinho do texto. Lá estava Mefibosete. E lá estava o homem que, quem sabe, pensava, a minha vida vai ser isso aqui até eu morrer. E um dia, claro, a Bíblia não dá detalhes, mas um dia chega lá na frente da casa dele a comitiva do rei. Eu não sei, né? Para nós, o pastor que está aqui comigo conhece Irati, mas lá na minha época era o seguinte, Rogério. Quem lembra das palmas aí? Nossa, irmão. Bateram palma na sua casa? Batiam palma? E falavam lá em Santa Catarina também, se teve lá, batiam palma. E o normal, né, de quem, lá em casa, dona Olímpia, está em casa? Está em casa. Eu não sei como é que se fazia naquela cultura. Eu não sei, quem sabe, batiam na porta. Naquela época não tinha o olho mágico, nem a campainha eletrônica que alguns de vocês têm aí, que o cara bate, você já sabe quem está na porta. Naquela época não tinha. Mas bateu! A comitiva do rei bateu na frente da porta de Maquir para trazer restauração para aquele homem. Eu fico pensando que, de repente, alguém abre aquela porta e fala, a comitiva do rei Davi está na porta. Pensa o que pode ter acontecido naquela casa, e aquele momento de expectativa, o que eles estão fazendo aqui? Será que vieram buscar alguém para matar? Pode ser, porque se o homem estava na linha de sucessão, era comum alguém que estava na linha de sucessão ser morto, para evitar aí uma rebelião, alguém tomar o trono. Eu não sei qual foi a reação, mas quem sabe o Maquir, né, falou, não é para mim não, é para você. Mefibosete, ei, é com você, não é comigo, não. E aí, quem sabe, criou uma expectativa no coração daquele rapaz. E aí veio a notícia, olha, o rei mandou vir aqui para te buscar,
porque Ele quer você vivendo no palácio. Meu amado, meu querido irmão, escute, hoje não tem comitiva do rei Davi que bate na nossa porta, não. Mas hoje tem o Espírito Santo, oh, aleluia, que bate na nossa porta. Ei, de repente estou ministrando para alguém aqui, que como este homem foi condenado a morrer na miséria, no esquecimento. De repente estou ministrando para alguém aqui, cujo destino já foi traçado para viver uma vida na mediocridade. Escute, o Espírito Santo de Deus, oh, não é mais a comitiva do rei Davi, oh, aleluia, mas é o Espírito Santo que está batendo aqui, e ele bate nesta manhã e pronuncia o seu nome para te arrancar. Não importa o que disseram que ia acontecer com você, o que importa é que ele diz que você está projetado para ter uma vida abençoada. Aleluia! Lembra do Apocalipse? Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Era isso, Rogério, que Davi estava fazendo, era levar aquele homem para a sua mesa, e é isso que Deus está fazendo nesta manhã. Deus, o rei quer você mais perto, o rei quer você na sua mesa, o rei quer ter comunhão com você, e nesta manhã ele bate e vai te levar para uma vida mais abençoada. Quem crê, dê um aplauso forte para ele. Aleluia. Quem entendeu a palavra, levanta a sua mão direita, diga: eu entendi. Deixa que Deus defina o seu destino. Escute, baseado na experiência deste homem, deixe que ele decida, e não o conceito negativo que você tem de si mesmo. Meus amados e meus queridos irmãos, os eventos negativos na vida de Mefibosete contribuíram para que ele desenvolvesse uma baixa autoestima, um sentimento de inferioridade. Veja a expressão diante do rei: quem é o teu servo para que te preocupes com ele, com um cão morto como eu? Ele se sentia como um cão morto. Como que ele se sentia, irmão? Cão morto. O que vale um cão morto, irmão? Nada. Era o sentimento que ele abrigava no seu coração. Ele se sentia um nada. Lembra da expressão um zero à esquerda? Se sentia o quê? Um zero à esquerda. Se sentia um nada. O que vemos é que ele tinha um conceito negativo de si próprio. Mas escute, ele tinha um conceito negativo de si próprio, não o rei. Veja, o rei tinha uma aliança, preste atenção, tinha uma aliança com o seu pai. E por esta aliança que ele tinha feito com o seu pai, ele considerava aquele homem que se sentia como um cão morto, ele o considerava importante. Basta você ler o texto. Davi assume o trono. Tudo deu certo, do jeito que Deus tinha planejado. E aí vem aquela famosa pergunta que todos os pregadores usam para pregar sobre esse texto. Resta alguém ainda? Ah, tem sim. Tem um sujeito aí. Então escute. Ainda que ele se sentia um cão morto para o rei, pela aliança que ele tinha com Jonatas, ele era importante. Escute, o que vemos aí é que o conceito negativo que ele tinha de si próprio não foi um empecilho para que o rei desse seguimento ao plano de resgatá-lo. Vou repetir pela importância. O conceito negativo que ele tinha de si próprio
não foi um impedimento para que o rei desse seguimento ao plano de resgatá-lo. Quando você lê o texto, você vai ver claramente. Parece que o rei nem escutou a sua lamúria, a sua reclamação, nem deu ouvido ao seu conceito negativo que ele tinha dele mesmo. Ele falou, um cão morto, e o rei não parou. Não. E aí, qual o problema? Restitua para ele o que é de direito. Mesmo com aquele sentimento, o rei fez de conta que nem escutou. Meus amados e meus queridos irmãos, vale lembrar que espiritualmente falando, de novo, vale lembrar que espiritualmente falando, o conceito que nós temos negativo de nós mesmos, por vezes ele é devido. Somos frágeis. Temos fraquezas e debilidades. Sim ou não, irmão? Sim. Parece que é só eu que tenho. Temos fraquezas e debilidades, só quem tem, levanta a mão, quero ver. Ah, ainda bem. Não prego para a igreja de anjinho aqui, não. Temos nossas mazelas. Estamos sujeitos a crises internas e crises da alma. Somos passíveis de erro. Claro que somos, irmãos. Mas escute isso. No entanto, não é isso que vai ou que pode definir o nosso destino. Temos que lembrar que, assim como a aliança com Jonatas fez com que o rei Davi não visse Mefibosete como um cão morto. Vou repetir. Temos que lembrar que, assim como a aliança com Jonatas fez com que o rei Davi não visse Mefibosete como um cão morto, a aliança feita por Deus através de Cristo Jesus faz com que o soberano rei sobre toda a terra não nos veja como um lixo, apesar das nossas fraquezas. Nossa, vou repetir. Preste atenção, importante. Escute isso. Davi tinha uma aliança com Jonas. E aquela aliança que Davi tinha com Jonas, que era o pai de Mefibosete, não permitiu que ele visse aquele homem como um cão morto. Deus fez uma aliança conosco através de Cristo. E é por isso que através de Cristo, Deus não nos enxerga como um lixo. Claro que temos problemas. Claro que temos, por vezes enfrentamos e as nossas fraquezas, nos deparamos, conforme mencionei, com as nossas mazelas. Mas se alguma coisa que aprendemos com Paulo é que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele diz no versículo, a minha graça, Deus diz para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo faz aquela declaração que parece até a contraditória, pois quando sou fraco, é que sou forte. Meus amados e meus queridos irmãos, você, como este homem, pode, por vezes, se sentir como um cão morto. Tem momentos, tem, não, irmãos? Que você se sente um nada. Pode acontecer isso na sua vida. Mas escute, o mais importante não é como você se vê,
mas o mais importante é como Deus te vê. E aí, escute, vale aí nós mais uma vez aprendermos com Paulo e vermos aí a declaração do Espírito Santo sobre nós. Eu queria que isso você aplicasse na sua vida. Romanos 8, 16, 17, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos, sabe o quê? Filhos de Deus. Quem somos, irmãos? Filhos de Deus. E ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, irmãos, escute isso. Eu quero dizer para você, deixa Deus ministrar esta palavra no seu coração. De novo, eu não sei para quem eu ministro. Quem sabe você está sendo bombardeado de mensagem negativa. Quem sabe alguém está denigrindo a sua imagem. Quem sabe te feriu com uma palavra que levou você a se sentir um nada. Escute, você não é um nada, você não é um lixo, você não é um zero à esquerda, mas segundo esta palavra, você é um filho de Deus. Você é um herdeiro do Senhor. Você é um co-herdeiro com Cristo. Então levante a tua cabeça, porque o que Deus fez com este homem, vai fazer com você. Quem entendeu a palavra, levanta a sua mão e diga: eu entendi. Escute, a exemplo de Mefibosete, é Deus quem decide o teu destino e não os teus sentimentos negativos. De novo, conforme esse exemplo, é Deus que destina o teu destino e não os teus sentimentos negativos. Pode ser que hoje você olhou no espelho, tem dia que você olha, né, e se sente um galã de Hollywood. Aí tem dia que olha e você se sente um nada. Quem sabe é o seu caso nesta manhã. Você olhou no espelho e falou: quem sou eu? Quem sabe durante essa semana você andou cabisbaixo por uma mensagem negativa, alguém que, quem sabe, te menosprezou, te desprezou, te desmereceu, e aí essa palavra, quem sabe, está funcionando no seu coração. Oh, meu amado e meu querido irmão, nesta manhã, escute, você está aqui porque o Rei, o grande, o soberano, o poderoso sobre toda a terra, não te vê como você se vê. Ele te vê como um grande potencial. Você é um filho amado e querido de Deus. E nesta manhã, Ele vai te levantar para cumprir, através de você, um grande propósito espiritual. Aleluia! E eu sei que você queria que eu pregasse até 13h, mas eu vou terminar. Não me convenceu para pregar até 13h. Termino esta palavra dizendo o seguinte: humanamente falando, o destino de Mefibosete já estava traçado. Humanamente falando, o destino dele já estava traçado. Olhe para mim e preste atenção. Morreria no anonimato. Humanamente falando, já estava traçado o destino deste homem. Ficaria escondido o tempo todo com medo de ser morto. Claro que sim. Escute, humanamente falando, o destino deste homem já estava traçado, sabe por quê? Porque provavelmente para aquela cultura ele se tornaria um mendigo, sem condições de trabalhar.
Quem sabe ia pedir esmolas, porque era coxo, não tinha como se movimentar, ficaria dependente uma vida do favor dos demais. Escute isso, não tenha dúvida. Lado humano mostra que este homem morreria na miséria, frustrado, entristecido, amargurado. É isso que nós sabemos quando a gente analisa a história dele. Escute, estou terminando. Mas o homem que tinha tudo para dar errado, deu certo. Baixo a intervenção de Deus. Este homem que tinha tudo para dar errado, teve a sua sorte mudada. O homem que tinha tudo para dar errado, deu certo. Escute! O coxo! O que se arrastava, o que fugiu, foi morar em Jerusalém. O cão morto se tornou patrão, teve a herança de seu avô restituída e passou a ser parte da mesa do rei. O que o rei comia, ele comia. O cão morto agora foi sentar junto com o rei. Pensa um pouquinho comigo. Para os nossos dias, contextualizando, né? Eu não sei qual que era o cardápio daquele povo, mas quem sabe estava lá comendo. O que você não gosta de comer, irmão? Jiló? E agora, olhe para mim. Filé mignon. Ainda que eu gosto bastante de ovo, né? Mas tem gente que não gosta. Aí você pode colocar aí se você quiser. Eu não coloco, mas como uma comida de segunda categoria, estava lá comendo o disco voador, zoiudo. Você gosta mal passado ou bem passado, irmão? Você gosta daquele mal passado para passar o pão assim, tomar... Estava lá, pastor, comendo ovo. Mas aí, baixa o poder de Deus, a restauração do Senhor, a intervenção de Deus. Agora, na mesa do rei. E quem sabe, hein, Leninha? Quem sabe vir um cardápio. Escolhe aí o cão morto. Escolhe aí o que você quer comer. Escute isso, meu amado e meu querido irmão. Isso é porque Deus, Ele tem o poder de alterar o destino de uma pessoa. Pode alterar. E eu estou ministrando para pessoas que precisam nesta manhã ter a sua caminhada alterada. Que quem sabe o prognóstico para você foi o pior. Quem sabe o teu pai, a tua mãe olharam para você e falaram: não vai dar em nada. Quem sabe um padrasto e uma madrasta disseram para você: vai se dar mal na vida. E eu vou dar um pulinho aqui, oh aleluia. Mas nesta manhã, aleluia, o rei manda te chamar, oh aleluia, porque ele tem o poder de alterar o destino das pessoas. Oh, aleluia! Sinto Deus nesse lugar. Aleluia. Quando eu prego uma palavra como esta, eu não prego a teoria somente. Eu prego aquilo que eu vivi. Preste atenção, irmãos. Fez comigo e vai fazer com você.
Aleluia. Aleluia. Levante a tua mão. Por um segundo, adore a Deus. Vai alterar o teu destino. Ei, mulher que está aqui. Sabe, um homem maldoso disse para você: você não presta. O mais importante não é o que uma boca maldosa fala sobre você, mas é aquilo que Deus fala. Sente Deus, irmão, sente Deus falando. Aleluia!